Bom, vamos lá. Eu não sei se você viu, mas a Virgínia está sendo investigada por lavagem de dinheiro, movimentações financeiras consideradas atípicas e uma série de operações que passaram a chamar a atenção das autoridades. Tem até alguns questionamentos aí com relação a sócios da WePink que estariam atrelados ao PCC. Vou te explicar tudo nesse vídeo, só que isso é muito mais sério do que parece, porque é uma aula prática de compliance. Aliás, se a tua empresa está crescendo, esse vídeo é obrigatório para você, porque tem muito empresário honesto sendo passado para trás, tem muito empresário fazendo sociedade com pessoas erradas, recebendo dinheiro da pessoa errada, fechando negócio com a pessoa errada. E sabe o que é o pior? Esses caras nem estão percebendo. Aí anos depois aparece uma investigação, as contas são bloqueadas, o nome da empresa do cara vai para o noticiário, a reputação é destruída instantaneamente. Esse cara nem sabe de onde veio, nem entende direito o que aconteceu. Então nesse vídeo eu vou te mostrar o que está acontecendo no caso da Virgínia e eu vou te explicar por que isso chamou a atenção das autoridades e principalmente vou te mostrar como proteger a tua empresa para não cair numa situação parecida. É a nossa boa e velha análise estratégica de negócio e mercado. O que está acontecendo com a Virgínia? Vamos começar pelos fatos. Segundo as reportagens que saíram nos últimos dias, principalmente a matéria da revista Piauí, tudo começou quando as movimentações financeiras envolvendo empresas ligadas à Virgínia passaram a aparecer em relatórios que chegaram ao COAF, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. E só para deixar uma coisa clara, o COAF ele não está preocupado com fofoca, porque muita gente diz que a Virgínia está sendo perseguida pelo tamanho dela, porque ela é a maior influenciadora do Brasil. A verdade, cara, é que o COAF não está preocupado com influenciador, ele não está preocupado com seguidor, ele olha dinheiro, só isso. Dinheiro. E segundo o que foi divulgado, uma das empresas analisadas seria a Talismã Digital, que é uma empresa que a Virgínia tem junto com o Zé Felipe, né, ex-marido dela. E segundo as reportagens, essa empresa teria recebido algo próximo de 22 milhões em um determinado período de tempo. Só que o ponto que chamou a atenção não foi o valor, foi a parte da origem desse dinheiro. Quem mandou esse dinheiro, a maior parte, foi uma empresa chamada MP Pay, que teria feito transferências que somariam aproximadamente 18 milhões ali. Presta atenção porque aqui começam as perguntas, é importante você entender. Porque essa empresa que mandou essa transferência, ela seria enquadrada no Simples Nacional, que é a modalidade fiscal dentre várias outras no Brasil. E o teto de faturamento do Simples Nacional gira em torno de 4,8 milhões por ano. Ou seja, o valor transferido por essa empresa seria quase 4 vezes maior do que o limite anual do regime dela. E eu te faço uma pergunta, será que alguém olhou para isso lá dentro? Será que alguém questionou isso? Alguém documentou isso? Existe uma justificativa operacional perfeitamente plausível para esse tipo de movimentação que eles receberam? Pode até existir, vamos descobrir ao longo dessa investigação. Mas você percebe que isso chama muito a atenção? E não para por aí, tem mais. A própria WePink, muito famosa, também teria aparecido em alertas relacionados a movimentações financeiras atípicas. Dezenas e dezenas de depósitos realizados em diferentes agências bancárias, depósitos físicos. Óbvio que a defesa da Virgínia já afirmou que isso estaria relacionado aos quiosques da franquia da WePink, pontos físicos da marca. Perfeito, pode ser, mas novamente, será que isso está documentado? Porque o tanto de transação que foi feita para chamar a atenção do COAF não é de ficar com o pé atrás? Será que tem uma linha de auditoria dentro da WePink? Será que tem lastro para cada uma dessas operações? Porque quando você movimenta milhões, essas perguntas começam a aparecer. Mas calma, que tem mais. Essa eu acho que é a parte mais delicada. A investigação também estaria analisando a origem da própria WePink, como ela surgiu, mais especificamente relações societárias que existiam antes da estrutura atual da empresa. E aí aparecem conexões empresariais antigas envolvendo pessoas que posteriormente foram presas por lavagem de dinheiro associadas ao PCC, facção criminosa. E assim, eu tenho que fazer uma observação. Eu não estou dizendo que a Virgínia tem ligação com o PCC, eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que, segundo as reportagens, isso também foi apontado. Convenhamos, qualquer coisa para uma influenciadora do tamanho da Virgínia também vai vir à tona e vai ser multiplicado por 10 o tamanho disso na mídia. Porque a investigação começa a linkar movimentações estranhas, empresas sem lastro financeiro passando boa parte de valor, sócios antigos tendo ligação com lavagem de dinheiro, obviamente que vira uma bola de neve, mas enfim, definitivamente não me importa, isso ainda é uma investigação, a gente não pode julgar, pode ser que eles expliquem essas movimentações, pode ser que não, vamos deixar correr pra gente entender. O intuito desse vídeo aqui, na verdade, é a gente fazer uma análise que pode ajudar muitos empresários a não cair em rascadas como essa, tá? Dito isso, continuando, eu já falei algumas vezes aqui no canal, quando começaram a surgir notícias de faturamento acima de 1 bilhão da WePink, aquilo me chamou atenção. Não porque fosse impossível, já expliquei em outros vídeos o porquê que não é impossível, desde que seja uma operação pontual.
Mas quando eu olho para uma operação, eu tento entender o que tem por trás dela, tá? A estrutura, a logística, a produção, a distribuição, a equipe que essa operação tem, quais são os processos. E a gente já analisou minuciosamente o iPink aqui nesse canal. Sinceramente, sempre me pareceu uma operação muito mais enxuta do que o faturamento que estava sendo divulgado. Inclusive a própria Virgínia, depois que deu essa notícia, ela chegou a tirar uma foto ali para mostrar parte da operação dela, que agora está sendo investigada, até como uma forma de aliviar, entre aspas, né, a pressão pública. Olha isso, dá uma olhada na foto que foi divulgada por ela. Essa é a estrutura que ela divulgou. Agora, olha a indústria da Natura, do Boticário. Aí vai ter muita gente dizendo que não, que aquela não era a estrutura dela, que ela usa uma terceirista. Ok, mesmo que a Virgínia use uma grande indústria terceirista para sua produção, as que tem no Brasil não são do tamanho dessas outras que eu acabei de mostrar. Então assim, se olhando como gestor, existem sim dúvidas quanto a esse volume todo, quem dirá para o COAF, com todas as outras pontas soltas que estão na investigação e no histórico? E esse é o risco que toda empresa que cresce ou pessoa que tem muita exposição corre. Principalmente quando esse crescimento é muito rápido. E se essa empresa que está crescendo rápido não criar mecanismos de governança na mesma velocidade, o risco de você lidar com esse tipo de problema aumenta absurdamente. E é aqui que a nossa conversa começa de verdade. Quanto à Virgínia, ela vai ter que provar e dar conta na justiça de todas essas movimentações. Mas a partir de agora, o que realmente me interessa é te mostrar quais mecanismos que você pode e deve plantar na sua empresa, que podem te ajudar a evitar problemas com o COAF e, consequentemente, evitar que sua empresa literalmente quebre ou que você vá preso por comer bola sem ter cometido nenhum crime. Lembrando que não sou advogado, mas sou um gestor de empresas e em projetos de transformação empresarial, eu costumo sim ver bastante empresários se descuidando de coisas óbvias. Isso porque esse caso da Virgínia lembra algo que acontece em centenas de empresas, principalmente empresas digitais, empresas de influenciadores ou indústrias que crescem rápido demais. Está crescendo rápido demais ou é grande demais, corre esse risco de estar errando nesse mesmo ponto. Que erro é esse? Geralmente o crescimento da empresa vem primeiro e a governança vem depois, ou seja, a venda da empresa cresce, o faturamento dela cresce, a marca dela está crescendo, só que os controles da empresa não acompanham. E aí surge um problema. Ninguém sabe exatamente quem deveria validar determinadas operações, porque estão preocupados com o crescimento, com o lucro lá no final. Então ninguém sabe exatamente quem deveria investigar determinados parceiros, quem deveria analisar determinados riscos daquela empresa. Nem se cogita risco nessa etapa. E aí aparece uma palavra que muita gente ignora, que se chama compliance. Aliás, se você acredita que a sua empresa pode crescer muito mais do que cresce hoje, escaneie esse QR Code aqui do lado e escreve a tua empresa nele o quanto antes. Eu e meu time vamos fazer uma análise estratégica completa da tua operação. A gente vai identificar os gargalos, as oportunidades de expansão e quais são os próximos passos para acelerar o crescimento do teu negócio. Mas corre, porque as vagas são limitadas. Dito isso, vamos para a parte mais importante do vídeo. A palavra compliance virou uma palavra corporativa. Parece coisa de multinacional, parece coisa de banco, mas não é. Compliance é você criar mecanismos para impedir que problemas previsíveis aconteçam. Só isso. É você criar filtros, validações, criar procedimentos. Porque tem uma pergunta que toda empresa que está crescendo deveria fazer e que majoritariamente eu vejo que não fazem. A pergunta é, será que eu sei com quem eu estou fazendo o negócio? E você ficaria assustado com a quantidade de empresários que não sabem responder isso. Recebeu um investidor? Investigou? Recebeu uma proposta? Investigou? Entrou um sócio? Você investigou aquele sócio? Você recebeu uma movimentação financeira relevante, grande, atípica na tua empresa? Você investigou quem está comprando o seu produto? Porque o empresário normalmente olha para a oportunidade que está na frente dele, mas alguém precisa olhar para o risco. E é exatamente esse o papel do compliance. E entra outra palavra importante, due diligence, que parece complicada, né? Mas é absurdamente simples. Due diligence significa você investigar antes. Só isso. Antes de aceitar um sócio, antes de aceitar um investidor, antes de fechar uma parceria, antes de fazer uma aquisição de uma nova operação. Empresas maduras fazem isso o tempo inteiro. Elas investigam patrimônio, estrutura societária, histórico empresarial, processos judiciais, passivos, riscos reputacionais, origem dos recursos, série de coisas, porque tem uma frase que eu gosto muito e ela faz sentido na gestão de uma empresa. O problema nunca aparece quando você assina o contrato, o problema aparece anos depois quando alguém resolve investigar. Aí o que era uma simples parceria acaba virando uma crise dentro do seu negócio. Ou o que era uma simples sociedade pode virar uma investigação. Ou o que era uma simples movimentação financeira pode virar uma dor de cabeça gigantesca para você. Eu tô te falando isso porque eu já vi isso acontecer. Eu cansei de ver empresa formar sociedade com alguém que parecia perfeito, educado, boa reputação, conhecido no mercado, tinha dinheiro, trazia relacionamento, trazia conhecimento, trazia smart money.
O cara parecia o sócio ideal, velho. Feita a sociedade, a empresa cresceu, passaram 2, 3, 4 anos e de repente esse cara entra numa investigação. Pode ser por fraude, por corrupção, por lavagem, sei lá, qualquer coisa. E aí o empresário descobre uma coisa da pior forma possível. Que quando investiga o sócio, obviamente investiga a empresa desse cara junto. Quando investiga as movimentações daquele cara, investigam as contas da empresa também. Quando investiga o dinheiro dele, investigam a origem de tudo junto. Começa um inferno na vida desse empresário, cara, que poderia ter sido evitado. Também já vi acontecer outra coisa, chegar um investidor, excelente discurso, uma excelente proposta, o cara que está investindo valor acima do mercado na empresa, o cara que se propõe a tudo, quer colocar dinheiro rápido, quer acelerar o crescimento. O empresário fica encantado porque ele precisa daquele dinheiro. Ele está olhando para o cheque do cara, não está olhando para a origem do cheque. E aí, anos depois, descobre que quem estava colocando dinheiro era justamente alguém que estava querendo fazer lavagem de dinheiro. E a empresa do cara foi a mula para isso. E presta atenção que isso aqui está acontecendo cada vez mais. As facções criminosas não querem mais ficar só no crime, elas querem entrar nos negócios legítimos. Elas querem entrar em postos, transportadora, mercados, construtora, franquia, e-commerce, indústria, influenciadores. Tem vários casos aí. A gente está aí com Deolane sendo investigado, os MCs, a empresa da Virgínia. Estão querendo entrar em tudo, porque o negócio legítimo é uma das formas mais eficientes de misturar dinheiro bom com dinheiro ruim. E acontece uma coisa que eu acho muito triste, de verdade. Porque na maioria das vezes o empresário nem é o criminoso, cara. Ele é a vítima. Eu tô falando da Virgínia, não é o caso dela, tá? Eu realmente não acredito que a empresa dela fature tudo aquilo. Mas tô falando aqui de compliance, de due diligence pra você. Esse empresário, ele é um cara íntegro, um cara trabalhador, um cara que construiu o negócio dele honestamente. Mas ele deixou alguém entrar na empresa dele sem investigar. Isso foi suficiente para destruir anos de trabalho dele, a família dele. E é por isso que eu tenho que deixar claro, compliance não existe para maquiar um problema, ou esconder um problema. Compliance existe justamente para evitar esse problema. Existe para proteger você, a sua empresa, os seus sócios, a sua reputação. Existe para impedir que você seja passado para trás, para impedir que você sente na mesma mesa que alguém que jamais deveria estar sentado ali. Eu vou contar uma história rapidinho. Aqui na X a gente trabalha com Operation for Equity, ou seja, a gente faz um diagnóstico, faz a transformação empresarial, a gente troca, ao invés de cobrar pela transformação empresarial, a gente vai alcançando marcos e a gente vai se tornando sócio dessa empresa. Então a gente compra equity através do nosso serviço e passa a fazer a gestão daquela empresa debaixo do nosso guarda-chuva. Uma vez eu estava para entrar num negócio bom, um plano inclusive de expansão até, com várias unidades, mais de 40 unidades de expansão dentro daquele mercado para os próximos 3 anos. Perfeito. Cara, a gente ia acrescentar muito patrimônio, muito equity dentro do nosso guarda-chuva. Só que durante esse processo de due diligence, a gente não viu nada. Tava tudo certo. Só que aí a gente começou a buscar a reputação do mercado dessa empresa. Tinha algumas coisinhas que chamavam atenção, mas não era tudo aquilo. Depois, dentro de casa, eu comecei a conversar com as pessoas, com os colaboradores. Tirei um tempo para isso. E a gente começou a ver algumas queixas de assédios, né, profissionais, corporativos, às vezes até mesmo piadas de mau gosto de homens com mulheres. E aí o que a gente fez? A gente decidiu não entrar nessa empresa por conta disso. Isso foi no final do due diligence. Obviamente, cara, isso evitou que a gente tivesse um problema reputacional gigante, porque se dentro da minha road eu tenho várias empresas, vários guarda-chuvas, e uma delas dá problema ou toma algum processo, né, por alguma importunação, isso pode afetar todo o meu grupo. Então, obviamente, a gente se afastou daquela empresa e tomou as devidas ações necessárias ali. Portamos para a diretoria, para o sócio, para o conselho, e a gente caiu fora. Bom, mas isso é só para você entender. Dito isso, como é que eu criaria um processo de compliance hoje? Como é que isso funciona na prática? Como é que sua empresa deveria fazer? Primeira coisa, todo novo sócio dentro da sua empresa passa por uma análise. Quem é essa pessoa? Que histórico empresarial ela tem? Existe processo judicial? Existe histórico criminal nessa pessoa? Existe envolvimento com operações suspeitas? Segunda coisa, investidores. De onde veio o patrimônio desse cara? Como esse dinheiro foi construído? Tem documentação provando isso? Existe essa comprovação? Existe rastreabilidade? Lastro desse dinheiro? Terceira coisa, quando você recebe operações fora do padrão, uma venda muito alta, você fechou um faturamento muito alto, um valor acima do normal, documenta, formaliza, guarda, cria justificativa para isso, deixa pronto esse documento. Cria essa trilha de auditoria você mesmo. Porque você pode precisar explicar isso anos depois, talvez você nem lembre mais. Quarta coisa, parceiros estratégicos. Quem é que está sentado na mesma mesa que você? Porque muitas vezes o maior risco da empresa não está dentro dela, está fora. Está justamente nas pessoas que ela escolheu para se relacionar. E por último, cria uma cultura dentro da tua empresa onde fazer perguntas seja normal. Porque due diligence e compliance não deveria ser um departamento, deveria ser um hábito,
O hábito de investigar antes, de validar antes, de não aceitar qualquer dinheiro simplesmente porque ele apareceu. Porque no fim das contas, não basta o seu dinheiro ser legal, você precisa provar que ele é legal. Bom, essa análise está fazendo sentido? Dá uma olhada aqui embaixo e vê se você está inscrito no canal, porque eu falo de gestão e expansão de empresas todo dia. Agora deixa eu te falar uma coisa importante. Se você é empresário e sente que a tua empresa tem potencial para crescer muito ainda, só que hoje a gestão, a operação, a estrutura do teu negócio não consegue mais acompanhar esse crescimento, dá uma olhada nesse QR Code aqui do lado e inscreve a tua empresa nele. Você vai cair para conversar com o meu time e vai agendar um raio-x completo do seu negócio. Isso mesmo, nós somos uma empresa focada em gestão e crescimento de negócios. A gente entra justamente para reorganizar a operação, estruturar uma nova forma de gerir essa empresa, preparar um plano de expansão dela e conduzir toda essa transformação empresarial. Então, não é uma consultoria tradicional que só vai analisar e dar pitaco na tua empresa. Não, a gente entra para te ajudar a gerir o teu negócio, deixando ele cada vez mais forte, mais inteligente. E tudo isso começa através de um raio-x estratégico da tua operação, esse do QR Code aqui do lado. Vamos identificar gargalos, falhas estruturais na tua empresa, por que tudo hoje depende da direção para funcionar. Vamos analisar estatisticamente os números do teu negócio, entender teu mercado, problemas de gestão, perfil, liderança da tua empresa, tudo que hoje te impede de crescer e continuar levando a tua empresa ao próximo nível. Não vai passar nada. E no final disso, você vai receber um plano estratégico completo de transformação. Você vai saber exatamente o que precisa mudar, quais são as áreas que mais vão destravar o crescimento da tua empresa, quais são as prioridades desse plano estratégico de transformação e como acelerar o teu negócio. Então, quer ajuda na gestão da tua empresa? QR Code aqui no lado ou o primeiro link aqui embaixo na descrição e corre, porque as vagas de diagnóstico são limitadas dentro do mês.